O day trade é um desafio diário, pois exige diversas habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Uma dessas habilidades é saber entrar e sair no mercado na hora correta. E no dia a dia, durante os grandes movimentos da bolsa, muitas vezes o trader fica com a sensação de não estar aproveitando toda a movimentação que o mercado está oferecendo. Depois de um dia de trading, você também já pensou isso? Por exemplo, de não ter operado tanto quanto poderia operar? Essa é uma dúvida bem comum depois de um dia operacional. Porém, uma outra dúvida também pode ficar na cabeça do trader. E se eu tivesse de fato aproveitado todos esses movimentos no mercado, será que eu teria efetivamente lucro nessas operações? Então, na prática, o que fazer? Realizar muitas ou poucas operações no dia? Nesse vídeo, eu te mostro quais são os critérios que você vai utilizar para definir a quantidade de operações que você vai realizar no dia. Mas antes de iniciarmos, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal. Estamos preparando aí cada vez mais conteúdos especializados para o grande público trader. Nos acompanhe. O primeiro ponto que você deve considerar para definir o número de operações é a técnica que você utiliza. Quais são as técnicas que você utiliza para o day trade? É o tape reading? É a análise gráfica? E mesmo dentro dessas técnicas, o que de fato você está buscando? Você busca, por exemplo, dentro do tape reading, um rompimento de uma máxima ou de uma mínima de uma região de acumulação? Ou dentro da análise gráfica, você busca, por exemplo, um topo duplo? É necessário que você tenha critérios bem claros do que você está buscando dentro da técnica que você utiliza. Então, para isso, é fundamental que você planilhe, categorize quais são as operações que você busca no mercado. Sabendo que as operações que você busca possuem uma boa assertividade, possuem um bom risco-retorno a longo prazo, você não vai ficar com uma sensação que você está operando menos ou mais do que deveria, porque você sabe exatamente o que você vai operar. Vamos agora para a tela que eu te mostro algumas ferramentas que te ajudam nesse processo. Lembrando que não é possível se especializar em tudo. É preciso realmente que você se especialize em algum tipo de operação ou em um grupo de operações que combinem com o seu perfil. Vou dar mais um exemplo para você entender a lógica aqui. Inicialmente, você tem o editor estratégias, então vamos estratégias, editor estratégias. Esse recurso permite que você crie indicadores, regras de coloração e de execução. Então vamos aqui. Para regras de execução, clicamos aqui nesse recurso, vamos buscar uma regra que já temos aqui de forma nativa e vamos aqui nesse recurso para executar. Após isso, vamos em estatísticas. As regras de execução sinalizam qual é o momento certo de compra e venda com base em algum estudo feito. Nesse caso, como podemos ver, é um cruzamento de médias que estamos aqui trabalhando. Aqui no campo de estatísticas, nós podemos verificar a performance da estratégia ao longo do tempo, inclusive verificando o ativo, vamos colocar aqui, por exemplo, no dólar, verificar o tamanho de lote, o início e o fim da estratégia. Então você tem uma maneira completa de verificar se uma estratégia técnica tem uma boa assertividade e bom payoff a longo prazo. Para você se especializar na montagem de estratégias, criação e programação do Profit, eu deixo um link na descrição que vai te ajudar a se especializar nesse assunto. Agora vamos considerar que de fato você vai clicar, você vai testar na prática as suas estratégias, as suas técnicas. Você tem algumas ferramentas que vão te ajudar bastante. O replay, por exemplo, como você vê na tela, a conta de simulação, também para você testar e simular suas estratégias. E você também tem o próprio relatório de performance. Você vai em roteamento, relatório de performance, para abri-lo, que o relatório permite que você faça uma revisão do seu trade. Então pegue um dia de replay de um ativo, teste, anote tudo o que for necessário para validar se as estratégias que você utilizou são eficientes. Vamos realizar, por exemplo, uma operação supondo que estivéssemos operando rompimento de tendência, seja no dólar, seja em Petrobras. O replay permite que você teste vários dias, várias maneiras para verificar se aquela estratégia é lucrativa a longo prazo. Você pode pegar um outro replay, outros dias, para fazer uma comparação para ver se de fato existe um bom número de acerto, existe um bom payoff, enquanto que no relatório você vai ter algumas informações muito interessantes, como por exemplo a média de lucro e prejuízo, o próprio número de acertos aqui que você tem das suas operações. Então eu deixo um outro link na descrição para você continuar se especializando nessas definições estratégicas, na construção realmente da sua metodologia operacional. Vamos para o segundo critério para sua definição, a média de operações no dia. Você já sabe pela parte anterior, o ponto anterior, que é a parte técnica, quantas operações você deve realizar no dia. Porém, quantas operações de fato você está realizando?
Faça uma comparação entre o projetado e o executado e certamente você vai conseguir ver além, vai ver os pontos relevantes que você deve ou não mudar no seu operacional. Para te ajudar nessa jornada, eu te mostro agora na tela o relatório de performance que te apresenta alguns detalhes bem importantes do seu trading. Aqui novamente estamos com o relatório de performance. Você já sabe pelas técnicas que você utiliza, você já identificou que você deve, em um dia, por exemplo, consolidado, realizar entre 5 a 10 operações em um dia. Então você já tem uma média que você deve fazer. No relatório de performance, quando você for revisar o seu trading, você vai identificar, por exemplo, o número de fatos de operações que você fez em um dia. Vamos supor que você fez apenas 2 operações, uma ou até mesmo nenhuma operação no dia. Então, verifique que pode ser um caso de hesitação. O relatório é muito claro nesse aspecto. Aqui vai aparecer a realidade do seu trading. E é mais rápido de identificar os problemas que estão impactando o seu operacional. Aqui vai ficar muito claro, muito simples de você verificar. Um outro fator que pode te ajudar a identificar e corrigir a hesitação, que é, na prática, você ver a oportunidade de mercado e não clicar, realmente é a média de tempo de operações vencedoras e perdedoras. Porque, por exemplo, se você permanece muito mais tempo em operações perdedoras do que vencedoras, por exemplo, naturalmente que você está demorando demais a aceitar o loss, ou seja, rapidamente quer sair do ganho e está permanecendo mais tempo que necessário na perda. Mas e quando o número de cliques é muito maior que a média que deveria ser feita? Aí pode ser um caso de overtrading. Falamos dele melhor no próximo tópico, mas fique atento se você envia muito mais ordens em um dia em relação, por exemplo, à média de operações que você teve em um determinado mês. Então, quando você identifica, por exemplo, que dentro de um mês você, em média, faz de 2 a 3 operações por dia, em um dia específico você vai fazer 10 ou 15 operações, pode ser caso de overtrading. Eu vou deixar um link também na descrição, uma webinar completa sobre o relatório de performance e seus usos. Também siga acompanhando o vídeo. Vamos agora para o terceiro e último critério para a sua definição de número de operações, o overtrading. O overtrading é quando o trader realiza operações em excesso. Então, muitas vezes, na emoção de estar toda hora no mercado, comprando e vendendo, clicando, aproveitando as oportunidades do mercado, muitas vezes se realiza um número excessivo de operações sem se traduzir, de fato, em lucro. Então, atenção, o overtrading é operar muito mais do que deve. No próprio relatório de performance, você tem a possibilidade de comparar o seu número de operações. Então, pegue, por exemplo, o número de operações que você fez em determinado período e compare com a operação de um dia. Então, por exemplo, você na média faz 5 operações diárias. Em um determinado dia, você fez 30 operações. Naturalmente é um caso para você estudar, porque pode ser um dia de overtrading. Então, pensando nesse dia que você operou muito mais que a sua média, será que de fato o mercado ofereceu todas as oportunidades que você realmente clicou? Ou você apenas clicou por uma questão de ansiedade ou falta de foco? Pense em relação a esse ponto e corrija seus erros o quanto antes, pois um trader que não segue o seu planejamento certamente não consegue atingir a consistência na bolsa. Um verdadeiro antídoto para o overtrading é realmente limitar o número de operações em um dia. Por exemplo, você define que vai operar apenas 4 ou no máximo 5 operações em um determinado dia. Então você não se expõe tanto ao mercado, você busca operações mais assertivas e você facilita o seu operacional e evita o overtrading. E você? Qual é a maior dificuldade que você percebe em relação ao número de operações que você realiza no dia? Comente aqui livremente sobre a sua experiência, é muito importante termos o seu feedback. Comente também se você percebe algum outro ponto em relação ao número de operações que pode ser utilizado para os grandes traders. Siga acompanhando os nossos conteúdos para aos poucos se formarem um trader de sucesso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!